você foi justificado pela fé. E você pode dizer amém. Essa semana eu estava participando de uma conversa e de repente me questionaram fazendo uma pergunta. E a pergunta era: nós ainda estamos debaixo de maldição? E a partir dessa pergunta e dessa conversa, surgiu então um encargo no meu coração de falar sobre esse tema nessa noite. Pergunte assim para o seu vizinho: nós estamos debaixo de maldição? Eu já vou de cara responder essa pergunta, amém? Uma vez que você nasceu de novo, você é liberto de toda a maldição do seu passado. Portanto, não há mais maldição sobre a sua vida. Quantos entendem isso? Mas nós sabemos que infelizmente há movimentos que falam diferente, ensinam de maneira diferente, pregam de maneira diferente e até escrevem livros falando de forma diferente. Um desses movimentos é o movimento chamado da batalha espiritual, onde se ensina sobre a necessidade de se quebrar maldição, mesmo depois do novo nascimento, da nossa conversão. Porque acreditam que essa maldição é herdada, ou seja, é o que se chama de maldição hereditária. E para essas pessoas, não basta apenas crer em Jesus e na obra de Cristo. Você precisa nominar cada uma delas para que você possa de fato experimentar a libertação. Agora, com base em que eles ensinam isso? Um dos textos é o texto de Êxodo, no capítulo 20, no verso 5. Projeta aqui, por favor. Que diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Essa é uma declaração da antiga aliança. O texto diz que Deus é um Deus zeloso, e aqui ele está afirmando que ele visita a iniquidade. Em outras palavras, a consequência do pecado permanece na sua vida, e depois na vida dos seus filhos, na vida dos filhos, ou seja, o texto diz até a 3ª e a 4ª geração. Alguém pode falar: está vendo, pastor? Está escrito na palavra de Deus. Portanto, existe sim maldições hereditárias. Mas preste atenção, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E todas as vezes que temos textos mais difíceis de serem interpretados, nós precisamos recorrer a um outro texto bíblico que vai trazer luz sobre aquele determinado texto. Então diga comigo: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos lá para o texto de Ezequiel, no capítulo 18. Você pode abrir a sua Bíblia, por mais que é projetado aqui, não deixe de ter a prática de abrir a Bíblia e manuseá-la. Êxodo capítulo 18, a partir do verso 20, o texto diz: contudo, Ezequiel, 18, 19. Contudo vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve o cuidado de fazer o quê? Obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Verso 20 diz: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Preste atenção, a explicação do capítulo é a seguinte: as pessoas estavam dizendo em Israel que os pais comem uvas verdes e a boca dos filhos é que fica embotada. Eu estou te explicando o contexto de Ezequiel capítulo 18. E o Senhor então fala:
Se um homem comete pecado e ele tem um filho, mas esse filho, vendo o exemplo do pai, afirma: não vou caminhar desse jeito, não vou andar por esse mesmo caminho, eu quero viver de uma forma correta, eu quero agradar a Deus, obedecer a Deus. Deus diz que esse filho, ele receberá a maldição do pai, sim ou não? O Senhor diz: é claro que não. O pecado ficará só com o pai, a consequência do pecado estará somente sobre a vida do pai. Mas esse mesmo filho, por exemplo, por outro lado, resolve andar no mesmo caminho que o seu pai, um caminho de pecado, um caminho de iniquidade. A história dele será outra, mas o Senhor diz, preste atenção, que o pecado dos pais, de fato, a consequência do pecado dos pais só será transferida para os seus filhos se eles andarem pelo mesmo caminho e caminharem também em iniquidade. Na verdade, qual que é o princípio bíblico aqui? Se um pai faz aliança com o diabo, se os pais fazem pactos com Satanás, preste atenção, quando o filho nasce, aquele filho está debaixo daquela mesma aliança, mas ao se converter, Ezequiel 18 diz que toda maldição é quebrada na sua vida. E preste atenção então, se era assim na antiga aliança, quanto mais agora na nova aliança, tudo agora é muito maior. Pastor, então não tem essa coisa de maldição hereditária? Tem sim. Mas como assim, pastor? Agora eu fiquei confuso. Você acabou de dizer que não há mais maldição sobre nós. Como que agora você afirma que tem maldição hereditária? Preste atenção. Pastor, tem maldição hereditária? Tem. É claro que tem. Mas para quem? Para aquele que anda no mesmo caminho de pecado de seus pais. Para aqueles que andam no mesmo caminho de iniquidade dos seus pais. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque ele está perpetuando a maldição na casa dele. Mas no dia que o primeiro descrente se converte, no dia que o primeiro nasce de novo, a maldição é desfeita naquele dia na vida dele. A maldição é quebrada naquele dia. Eu sei que o diabo fica acusando o tempo inteiro muitos irmãos aqui, dizendo: só pode ter maldição na sua vida. Olha o tanto de coisa que acontece na sua vida. Olha a sua realidade ao seu redor. Só pode ter maldição sobre você. E aí você procura conexões de fatos que na verdade não possuem nenhuma ligação. E aí o diabo fala na sua mente: está vendo? Tem maldição na sua vida. Está vendo? Isso é uma maldição hereditária. Isso é uma maldição que tem que ser quebrada. Mas tudo isso é o diabo te levando a crer de uma forma errada. É o diabo te levando a crer no seu engano. Mas preste atenção, a sua vida, ela é resultado da sua crença. Se você crê que maldições permanecem, a obra da cruz na sua vida será inválida. Então você precisa crer que o fim de toda maldição é Cristo. Cristo na cruz se fez maldição em nosso lugar, para que possamos hoje ser abençoados. Colossenses capítulo 2, verso 13, um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Não, você não está aqui comigo não. Quem está aqui comigo? Vamos ler aqui, verso 13, todos juntos em uma só voz, bem forte, vamos falar. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de algumas transgressões, a metade das transgressões.
todas as transgressões foram apagadas pelo sangue de Jesus. Verso 14, todos juntos, vamos lá. E cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando aonde? Na cruz. Todo escrito de dívida que era contra mim, contra você, já foi arrancado, rasgado, pregado na cruz. Preste atenção, diga comigo: todos os meus pecados, diga, todos eles foram perdoados. Não importa o tamanho, não precisa repetir, não importa a quantidade, não importa a gravidade. Quando Jesus morreu na cruz, todos os seus pecados foram perdoados. A graça de Deus é maior do que as suas falhas. A graça de Deus é maior do que os seus erros. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, eu creio no Evangelho de Cristo. Quantos creem também? Se você crê nisso, isso se torna, portanto, um fato na sua vida. Só que o texto diz, no verso 15, vamos dizer: e tendo despojado os poderes e as autoridades. Talvez na sua Bíblia está escrito os principados e potestades. Você não pode ler esse texto com essa boca mole que você está me olhando, porque isso aqui é uma verdade espiritual poderosa. Vamos ler mais uma vez, bem forte. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. Quando Paulo escreve esse texto, preste atenção, ele está tendo em mente esse espetáculo público no qual ele se refere. Se chamava o triunfo romano. Sempre que um general romano conquistava uma grande vitória, conquistava uma grande batalha em terras estrangeiras, ele trazia com ele muitos cativos, tomava os espólios e se apossava de novos territórios para o Império Romano. Na verdade, esse espetáculo público era um desfile, e esse desfile se chamava triunfo. Vamos falar juntos, diga triunfo. Na frente do cortejo ia o Senado, em seguida iam trombetas sendo tocadas, logo depois um carro carregando todos os restos e despojos dos inimigos que haviam sido derrotados na batalha. Logo na frente, tocadores tocavam flautas, e depois um touro branco que seria sacrificado. Em seguida, os estandartes e todo o troféu que foram pegos por aqueles prisioneiros de guerra que haviam conquistados. Aquele general vitorioso pegava todos aqueles sinais de vitória. Em seguida, o grande general ia de pé, e um carro circular o puxava com 4 cavalos brancos, e sobre a estrada do caminho se queimava perfume, de uma certa maneira que todos teriam conhecimento do que havia acontecido ali. Essa é a visão que Paulo está tendo quando escreve sobre esse espetáculo público. Você não está aqui comigo não? Essa era uma cena inesquecível, essa era uma cena emocionante. Paulo está dizendo: e tendo despojado, ou tendo despojado os poderes, autoridades, ou principados e potestades, fez deles um espetáculo público, fazendo o quê? Triunfando sobre eles aonde? Na cruz. Paulo está dizendo que Deus reduziu os nossos inimigos a nada, os despojou, os expôs publicamente, triunfou sobre eles na cruz, retirou de Satanás as suas armas. Jesus expôs os nossos inimigos publicamente, a vergonha e a derrota. Ele venceu o pecado, ele venceu as enfermidades, ele venceu as maldições, rompeu com os grilhões da morte, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra nós, porque Cristo triunfou.
e expôs publicamente os nossos inimigos. Preste atenção, é por isso que nós não cremos em batalha espiritual. Nós cremos em massacre espiritual. Porque os nossos inimigos já foram vencidos na cruz do Calvário. E o inimigo hoje foi colocado debaixo dos nossos pés, para ser esmagado pelo corpo de Cristo, a igreja. Diga amém. Diga para o seu vizinho: você não precisa tentar derrotar o diabo, porque Cristo já o venceu na cruz. É como se você fosse alguém que entra num ringue de boxe para lutar, mas o cinturão da vitória já está na sua cintura, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, acima de todas as coisas. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos redimiu do quê? Da maldição da lei, e se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Diga: eu creio que fui resgatado da maldição da lei. A maldição da lei era aquela maldição justa que o próprio Deus havia proferido em Deuteronômio capítulo 28. Você foi resgatado da maldição da lei, que é legítima, que o próprio Deus declarou, que o próprio Deus proferiu. Agora imagine aquela maldição que o diabo falou. Agora imagine aquela praga que teu vizinho te mandou. Agora imagine aquela maldição que alguém declarou contra você. Se a maldição da lei foi removida, todas as outras foram removidas, quebradas, canceladas e desfeitas também, porque hoje nós vivemos debaixo da bênção do céu sobre nós. Por que que a maldição foi quebrada? Porque nós fomos resgatados. Nós fomos comprados por um preço de sangue. Nós fomos, na verdade, redimidos. Você pertence a Deus duas vezes. É como um barco. Imagine que eu fiz um barquinho na minha infância, e de repente um dia de chuva, eu estou brincando com ele, e a enxurrada o leva embora. Eu o perdi, nunca mais o encontrei. E de repente eu estou andando aqui na Avenida Antônio Carlos, passo em frente a uma loja de brinquedos, e quando eu olho para a vitrine daquela loja, o que eu encontro ali? O tal do barquinho. Se eu quero tê-lo de novo, o que eu preciso fazer? Pagar por ele. E se eu compro, pago o preço, ele passa a pertencer a mim duas vezes. Uma porque eu fiz, e a segunda porque eu comprei de volta. Você pertence a Deus duas vezes. Uma porque Ele te criou, e a segunda vez porque Ele te comprou com o seu sangue. Você foi resgatado, redimido. Você era um escravo no mercado de escravos. Você não podia se libertar, porque um escravo não consegue pagar a sua própria dívida. Mas Jesus veio, Ele que era livre, que não tinha nenhum pecado, nenhuma natureza pecaminosa, sangue inocente. Cristo foi no mercado de escravos e te encontrou ali. E Ele perguntou: quanto que custa? E o diabo falou o preço, e Jesus pagou o preço e te resgatou, te comprou de volta, te redimiu. 1 Coríntios 6:20, projeta por favor, diz assim: vocês foram comprados. 1 Coríntios 6:10, vocês foram comprados, 6:20, por preço de sangue. Aliás, vocês foram comprados por alto preço. Diga: eu fui comprado por alto preço. Agora, quem foi comprado não pertence mais a si mesmo. Vou dizer mais uma vez: quem foi comprado não pertence mais a si mesmo. Tem implicações óbvias. A primeira é, preste atenção: quem foi comprado mudou de dono. Portanto, agora você tem um Senhor. Quem é o seu Senhor?
aquele que comprou você no mercado de escravos. Agora, aquele que te comprou no mercado de escravos decidiu te fazer livre. Ele te disse: a porta está aberta, você pode ir embora. E você respondeu, preste atenção, o que você respondeu? Senhor, para onde irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Os adolescentes estão prestando atenção no que eu estou falando? Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? E o Senhor cumpre então a lei. O que a lei dizia? Quando o mercado que foi comprado era liberto pelo seu Senhor, mas por amor ao seu Senhor escolheu servi-lo por amor, aquele escravo era levado até o portal daquela casa e a sua orelha era marcada. E todo escravo que tinha a orelha furada era um escravo que foi declarado livre pelo seu Senhor, mas por amor escolheu servi-lo. Você é esse escravo da orelha furada. E o Senhor nos marcou para sempre, nos deu o selo que é o seu Espírito, que é a marca da garantia que pertencemos a Ele. Interessante, Paulo diz que o Espírito Santo é o selo e é o penhor. O que é o penhor? Você vai numa determinada loja, faz uma encomenda, você deixa ali um sinal, e aquele sinal é a garantia que você voltará para buscar a encomenda. Jesus subiu aos céus, mas já deixou a garantia, que é o Espírito Santo, o penhor. E o fato do Espírito Santo habitar dentro de você é a certeza que temos que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Diga amém. Mas tem uma outra implicação óbvia. Pelo fato de você ter sido comprado, o seu antigo dono não tem mais nenhum direito e poder sobre você. Você sabe que Adão se vendeu e se entregou como escravo com o pecado. E todos os filhos de Adão também eram escravos, porque os filhos de um escravo não nascem livres, nascem escravos também. Mas nós fomos resgatados, redimidos, comprados pelo sangue. E o diabo, o seu antigo dono, não tem mais poder sobre a sua vida hoje. Ainda que ele possa vir querer dar ordens para você, você não deve mais nada a ele, porque o seu Senhor agora é outro. Mas o problema é que muitos de nós ainda acreditam que o diabo ainda possui alguma ascendência sobre nós. Por quê? Pastor, foi porque eu cometi coisas no meu passado, e agora eu preciso quebrar essas maldições. Já percebeu que tem irmãos que vivem quebrando maldição a vida inteira? Ele tem 20 anos de convertido, e tem 20 anos que ele está quebrando maldição. Se o sangue de Jesus não foi poderoso para quebrar a maldição, vai ser a oração de um pastor que vai quebrar? Até quando você vai continuar desse jeito? Até quando você vai continuar com medo do outro Senhor? Ele não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Ele não tem mais nenhum poder sobre a sua casa. Eu disse que ele não tem mais nenhum poder sobre a sua família. Então é hora de você esquecer o passado, abandonar o passado e olhar para Cristo e olhar para frente, porque não há mais maldição sobre a sua vida. Eu sei que talvez na sua casa havia sinais claros de maldição, na sua família, mas vou te dizer, não há mais maldição sobre a sua vida. Na sua casa todo mundo divorciava, você não. Na sua casa todo mundo morria cedo, você vai morrer velho. Na sua casa todo mundo morria com câncer, você não, parou em você. Na sua casa todo mundo tinha diabetes, você não terá. Não acredite nas mentiras do diabo, porque se você acreditar, é isso que você vai ter. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fui comprado, eu fui resgatado, eu fui redimido. Não há mais maldição sobre mim. Então não aceite aquilo que o diabo vive falando na sua mente. 1 Pedro capítulo 1 verso 18, projeta aqui, diz assim: pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço que foi pago por você. Agora abra lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9. O que eu amo aqui na nossa igreja é que a gente abre muito a Bíblia. Então diga assim: cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais da Bíblia. Diz o texto: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quero te dizer que você está no meio desse povo aqui que foi comprado. Você foi comprado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, ou seja, as maldições já passaram, tudo hoje novo se fez. Você não tem mais passado, porque seu passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Não tente se lembrar dele. O problema é que às vezes lembramos daquilo que devemos esquecer e esquecemos daquilo que nós devemos lembrar. Não tente lembrar do seu passado. Por mais que o inimigo venha lembrar do seu passado, lembre ele do futuro dele. Lago de fogo. Porque o nosso inimigo já foi vencido na cruz. Eu estou animado demais, irmãos. Se você quer que essa palavra funcione na sua vida, fique mais animado a respeito dela. Não ceda às mentiras do diabo na sua mente. Por que muitos estão tentando quebrar maldições que já foram quebradas? Por que muitos estão tentando romper com prisões que já foram de fato desfeitas? Tentando se livrar de cadeias que não te prendem mais. Por que muitos ainda vivem como miseráveis, mesmo sendo ricos em Cristo? Porque o diabo os enganou. Há um engano na mente que precisa de fato ser removida hoje. Posso ouvir um amém? Segundo princípio que eu quero compartilhar, está aí na sua pastoral: nós participamos de uma obra que já está acabada, terminada. O pastor Fábio compartilhou sobre isso no último domingo. Cristo naquela cruz, ele disse: está consumado. Quando Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, o jardim do Éden, esse jardim já estava pronto. Ainda Adão não tinha que fazer o jardim crescer. Adão não tinha que plantar árvores naquele jardim. Adão não tinha que fazer um rio brotar ali. Estão compreendendo? Adão tinha que fazer apenas duas coisas. Quais eram? Cultivar e guardar. Vamos falar? Cultivar e guardar. Mais uma vez bem forte, diga: cultivar e guardar. Uma vez que já está pronto, eu só cultivo e guardo. Hoje na nova aliança, a obra da redenção é o lugar que você foi colocado. É o seu jardim. A obra de Cristo é o lugar que você foi colocado, é a posição em que você está. E você não está aqui para terminar essa obra, como se essa obra fosse incompleta. Esse é o engano. Você só precisa olhar para Cristo e crer na obra consumada da cruz. Portanto, eu não estou tentando concluí-la, terminá-la. Isso quer dizer que você não tem que fazer mais nada para ser salvo. Apenas crer. Você não tem que fazer mais nada para ser redimido. A obra de Cristo já foi feita na sua vida, e ela está acabada, terminada, concluída, consumada. A única coisa que você precisa fazer agora é cultivar e guardar, como Adão fazia no Éden. Diga mais uma vez: cultivar e guardar. Guardamos a verdade, guardamos a mensagem,
guardamos o Evangelho, guardamos a nossa fé, guardamos a nossa mente, guardamos o nosso coração. Nós precisamos guardar e não completar a obra que já foi terminada. A questão é que é triste como muitos crentes vivem como se a obra ainda estivesse para acontecer. Ou seja, quando você for orar, a base da sua oração deve ser a obra consumada. Aqueles que entendem a obra de Cristo na cruz e creem nela, não oram para serem abençoados. Como que eles oram então, pastor? Eles oram dizendo: eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E porque eu já sou abençoado, eu quero chamar a existência no mundo natural aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Aquele que crê na obra consumada, ao orar, ele não ora para derrotar o diabo. Ele declara: Satanás já foi derrotado há 2000 anos atrás, por Cristo Jesus naquela cruz. E agora, hoje, ele está debaixo dos meus pés. Em breve, Romanos 16:19 diz que em breve o Deus da paz esmagará a Satanás, aonde, igreja? Debaixo dos nossos pés. Levanta aí o seu pé aí na sua cadeira aí, dá uma chacoalhadinha nele, dá. Fala: a cabeça da serpente será esmagada debaixo dos nossos pés. Então pisa aí no seu lugar, diga: debaixo dos nossos pés. Diga: toda maldição, toda enfermidade, diga: está debaixo dos nossos pés. Aquele que crê na obra da cruz não ora para o diabo ser vencido, ele apenas manifesta a vitória da cruz. Você entende a diferença? Você não tem que dizer: Deus vem me curar. Não, você apenas diz: pelas suas pisaduras eu já fui sarado, eu já fui curado. A sua maneira de orar muda, porque você não está tentando terminar uma obra que já foi feita, você apenas crê na obra consumada da cruz. A questão é que o diabo o tempo inteiro quer te convencer que não é bem assim, que você precisa ter que fazer alguma coisa, e aí você perde, porque você deixa de desfrutar. Vamos fazer o seguinte diagnóstico aqui, o teste. Preste atenção. Quando você pela manhã acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Você avalia a sua vida. Por que você avalia a sua vida? Porque você quer ver se você tem obedecido ou se você não tem obedecido. Ou seja, você está procurando algum mérito em você. É sobre isso que eu quero pregar no próximo domingo. Você está procurando em você alguma coisa para que você possa se segurar naquilo. Ou seja, você quer encontrar um mérito. Aí você fala: não, eu tenho obedecido sim, eu tenho praticado sim. Então você passa a estar em paz com Deus. Só que a questão é que você está em paz com Deus por causa das suas obras, mas na verdade você só pode estar em paz com Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Você entende a diferença? Se você fica em paz com Deus porque você tem boas obras, é porque você está confiando nas suas obras. Você está confiando na sua obediência, ou seja, você não está vivendo por fé, você está vivendo por justiça própria. Você acredita que por ter obedecido e por ter praticado, você será mais merecedor, e que por ter obedecido, você então terá as bênçãos de Deus sobre você. Eu não estou dizendo aqui que obedecer não é importante, mas a obediência que nós precisamos ter é uma obediência que vem da fé. Porque quando você transforma a sua obediência numa moeda de troca, a sua obediência na verdade se passa a ser obra da lei. Ou então você se avalia pela manhã
e percebe o tanto de coisa que você tem que melhorar. E aí você faz uma lista de coisas que você tem que vencer. Você vai levantar da cama cheio de fé? Sim ou não? Não, porque você fala: primeiro eu tenho que melhorar, primeiro eu tenho que vencer esse tanto de coisa, primeiro eu tenho que resolver essa lista. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Próximo domingo eu quero ensinar sobre isso. Isso significa que você vive não por aquilo que você vê, porque a fé é a certeza das coisas que se não veem. Então, pela fé, eu vou olhar e vou perguntar se eu tenho obedecido, o quanto eu tenho obedecido. Não, aquele que vive pela fé levanta perguntando: o quanto eu tenho crido. Se você entender isso que eu estou te falando, isso é uma chave espiritual poderosa. Preste atenção, isso vai economizar muitas análises que você ia ter que pagar para alguém aí. Ao invés de você ficar analisando o tanto que você tem que melhorar, comece a perguntar: para que eu preciso de fé hoje? Hoje eu preciso de fé para crer. Estão compreendendo? Acorde pela manhã como? Perguntando: em quem que eu tenho que crer hoje? Em que eu tenho que crer? Eu creio que eu sou nova criatura. Eu creio que eu sou em Cristo Jesus. Eu creio que eu já sou abençoado. Eu creio que eu sou curado. Eu creio que eu sou filho de Deus. Eu creio que estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu creio que eu sou justo. Eu creio que eu tenho a vida de Deus em mim. Eu creio que eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu creio que o Espírito Santo me guia, não me deixa confundido, não me deixa enganado. Eu creio que todas as minhas necessidades são supridas em Cristo. Então você acorda como? Pela manhã, vivendo pela fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E porque eu creio, eu declaro. E a maneira bíblica de liberar fé é como? Crendo e falando. Eu creio no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus sobre a minha vida. Isso é uma disciplina espiritual. Ou seja, ao invés de acordar pela manhã, Poliana, avaliando você, acorde pela manhã avaliando Cristo. Pare de olhar para você e passe a olhar para Cristo. Porque eu estou nele. Portanto, tudo que diz respeito a ele diz respeito a mim também. E aí você começa a declarar aquilo que você crê. Se toda manhã você acordar declarando o que você crê, ao invés de falar daquilo que você tem obedecido, ao invés de falar do que você precisa melhorar, você verá o poder de Deus agindo na sua vida. Quantos compreenderam o que eu disse aqui? E o terceiro princípio, para concluirmos: os benefícios da graça somente são desfrutados como, irmãos? Pela fé. Vamos declarar mais uma vez: os benefícios da graça somente são desfrutados pela fé. O que significa isso? Significa que a graça sem fé é ineficaz. Existe essa palavra? Não funciona. O problema é que certamente na internet você já ouviu pregadores falando o seguinte: Jesus já morreu por todos, derramou sangue por todos, logo todos já foram perdoados. Se todos já foram perdoados, ninguém mais vai para o inferno. Veja como que esse ensino é atraente, é sedutor essa fala, mas é um engano do maligno. Por quê? Porque ele está negando a necessidade de crer. Ele está negando a necessidade da fé. Efésios capítulo 2, verso 8, abre lá. Pois vocês são salvos pela graça, mas é pela graça por meio da fé. Ou seja, é necessário crer. Veja, as duas coisas são fundamentais, vitais,
cruciais, necessárias. Você não é salvo somente pela graça. Você é salvo pela graça mediante a fé. Você é salvo pela graça por meio da fé. Porque se fosse só pela graça, não teria necessidade de crer. Se fosse só pela graça, não teria necessidade de pregarmos o Evangelho. Se fosse só pela graça, não teria necessidade de realizarmos mais de 200 resgates nas casas que vão acontecer nesses 2 meses. Por que pregamos o Evangelho? Porque é necessário crer. E quem não crê que é necessário crer, é gente que anda sem temor, é gente que vive sem compromisso, é gente que vive sem ter santidade na sua vida. É interessante, porque nessa semana eu ouvi isso, alguém dizendo, uma irmã, não, porque por pregar sobre graça, eu achava que as pessoas iam viver de uma forma sem ter santidade, mas pelo contrário, não é esse testemunho que eu vejo nessa igreja. Por quê? Porque é a graça que vence o pecado, meus irmãos. Quanto mais uma igreja é legalista, mais pecados tem naquela igreja, porque todo legalista tem um pecado escondido, porque a única maneira de ter vitória sobre o pecado é pela graça. Quanto mais pregamos sobre graça, mais santidade teremos entre nós. Mas aquele que crer apenas na graça, sem a necessidade de ter fé, ele vive em libertinagem, porque ele está na graça, então ele é livre para fazer o que ele quiser. Essa não é a liberdade do Novo Testamento. Você foi comprado, você hoje é livre do diabo, mas é livre para fazer a vontade do seu Senhor, que é Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. Porque o mundo diz, eu não quero ser crente porque eu quero ser livre. Crente não pode fumar. Quem que é livre na verdade? É você. Porque você pode dizer, eu não vou fumar, mas aquele que é escravo do cigarro não pode dizer isso. Então ele não é livre coisa nenhuma. Eu quero ser livre porque crente não pode beber. Ele não pode escolher ficar sem beber. Você pode escolher não beber. Quem é que é livre na verdade nessa história? Você. Porque você pode dizer não. Estão compreendendo? Não há mais prisões. Não fala assim para o seu vizinho, toda a prisão já foi quebrada, você é livre. Mas sabe qual é o problema? Que o diabo ainda tem um cúmplice em você, a sua carne. Quando o diabo quer falar com você, ele fala, alô carne, na escuta, carne, câmbio. E aí a sua carne naquele momento é acionada. Mas você pode fazer morrer as paixões da carne. Como? Vivendo pelo Espírito. Quantos querem aprender a viver no Espírito? Faça a sua matrícula hoje na escola de discípulos que começam hoje. Então, graça sozinha não salva. É preciso que haja fé. Mas fé sozinha sem graça não salva também. Porque não é ter fé aonde você quiser. Não vou ter fé agora nessa caneca. Não. E nem é ter fé na fé. É ter fé no Evangelho. É ter fé em Cristo. Cristo é a fonte, Ele é o reservatório. Cristo é a caixa d'água. Todo o nosso suprimento está disponível em Cristo. E como que você vai receber isso? Diga comigo, é pela graça, mediante a fé. E como que você vai ter vitória sobre o pecado? Diga comigo, é pela graça, mediante a fé. Romanos 6,14, projeta lá, pula lá na frente. Romanos capítulo 6, verso 14. Esse é um texto que todo crente deveria saber de cor. Como estão sendo abençoados nessa noite aqui? Olha o que o texto diz, aleluia. Vamos falar, para esse pampulha mol tremer agora. Eu quero ver se eu vou sentir firmeza em você. Vamos lá, diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que tem igreja que é assim, não pode isso, não pode aquilo, uma série de regras, uma série de normas.
Eu lembro o testemunho de uma mulher que disse: nunca mais vou comer chocolate. Vida miserenta é essa. Por quê? Ela passou a comer chocolate escondido, porque todo legalista tem um pecado que ele esconde. Só tem uma forma de vencer o pecado: estando debaixo da graça, permanecendo debaixo da graça. Diga: porque eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Mas todas as vezes que você se esforça para vencer o pecado passa a dominar você. Quanto mais o crente se esforça para ter vitória sobre o pecado, mais inconstante ele é, mais ele vive no pecado. Quanto mais ele se rende à graça e depende de Deus para ter vitória, mais ele será vitorioso contra o pecado. Porque a graça é dizer o que? Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho força para isso. Não é pela minha força, mas eu confio na tua graça. A graça é pedir, a graça é depender, a graça é de fato reconhecer. Aleluia. Romanos 5,15, vamos ler também juntos esse texto. Diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Em uma outra versão está escrito assim, preste atenção: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito é o que? A graça. E a ofensa o que seria? O pecado. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Diga comigo: muito mais. Diga mais uma vez, diga: muito mais. Mais uma vez bem forte, diga: muito mais. Por que muito mais? Porque a graça não opera no mesmo nível do pecado. É muito mais. Se você acha que o pecado tem muito poder sobre a sua vida, Paulo está dizendo que a graça tem muito mais. Não, você tem que ouvir isso constantemente, porque quando você tem revelação disso, você descobre que o pecado e o diabo não tem mais nenhum poder sobre você. Amém? Glória a Deus por isso. É preciso graça, mas é necessário também fé. Diga comigo: todas as coisas que eu preciso, eu recebo pela graça, mediante a fé. Amém, queridos? Essa é a mensagem que nós pregamos. Essa é a mensagem que nós cremos. E é essa mensagem que você vai precisar pregar com o seu coração queimando nessas próximas semanas. Nos resgate nas casas, cadeias serão quebradas, prisões serão rompidas, o destino eterno de pessoas será mudado para sempre. Para sempre. Quantos estão debaixo da graça do favor de Deus aqui? Fique de pé no seu lugar nessa hora. Favorecido sou.